Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar o conceito do sistema escritor, tá bom? Esse aqui é o último módulo do caderno 3, que é o sistema escritor, e eu tenho um material já gravado do sistema escritor humano. Então eu vou passar para vocês esse material, que já é o primeiro módulo do caderno 4, e vou passar para vocês esse material extra, tá bom? Para vocês assistirem depois da aula, de tarde ou de noite na casa de vocês, tranquilo, para que a gente possa dar um prosseguimento aí mais rápido na apostila 4, para a gente terminar ela, pessoal, que vai ter semana de prova, essas coisas aí, para a gente conseguir terminar essa apostila, para vocês não ficarem defasados nesse conteúdo. Pode ser? Eu queria que vou pôr no grupo lá e vocês se manifestem, por favor, lá, tá bom? A excreção, pessoal, no caso, ela vai ser o processo que vai eliminar substâncias, né, produzidas no nosso organismo. Algumas substâncias, vai estar em excesso, então nós não precisamos eliminar ela, né, através desse metabolismo aí. Então, o que são os excretas? Quais são os principais excretas que nós temos aí no caso? Nós temos o CO2, que é o dióxido de carbono, né, um excreta que tem lá do subproduto lá da respiração celular, o H2O, a água, né, que vai ser excretado ali, dependendo se tem a necessidade hídrica de liberar essa água ou se tem a falta dela, eu preciso consumir, então isso vai ter essa proporção. Sais minerais, alguns sais minerais em excesso, eu vou excretar ele, ou depois de ser utilizados, né, a bile, amônia, né, em alguns organismos amônio-otélicos, o CO, no caso aqui o CONH2, no caso a ureia, o ácido úrico e a creatinina. São os excretas, no caso aqui, que são desenvolvidos de acordo com o indivíduo, né, de acordo com o animal, com a estrutura ali em que está sendo excretada, beleza? Então, ou seja, a homeostase vai ser a capacidade desse organismo manter o equilíbrio dinâmico. Então, esse equilíbrio, ele tem relação direta com essa homeostase, fazendo ali com esse meio, né, o sistema excretor esteja ali junto com o sistema digestório, né, junto com o sistema circulatório, fazendo aquele equilíbrio. Então, digestivo, o sistema circulatório leva, o sistema excreta atrás, né, os rins ele vai fazer a filtragem, então, ou seja, eles estão em equilíbrio dinâmico, e esse equilíbrio depende aí, né, de todos esses sistemas funcionarem de acordo com a sua principal necessidade. A excreção nos invertebrados, nós vamos falar aqui inicialmente dos protozoários, tá? Ali, né, eles vão ser seres pluricelulares ou unicelulares, dependendo dele ali, né? Também aqui, eles vão ser bem simples, né? Vai ocorrer o quê? Uma simples difusão entre células. Células são pequenos organismos, não vai necessitar de um sistema, no caso, complexo, tá bom? Então, ou seja, em alguns protozoários, por exemplo, nós vamos encontrar aqui o vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, que vai, no caso aqui, promover somente a eliminação de água em excesso, tá? Então, ou seja, ele fica pulsando ali, liberando a quantidade de água dele. Então, ou seja, vai excretar água, mas é uma forma bem simples. Nós vamos encontrar nos protozoários. Já vi questão do Enem falar sobre isso, unir vários federais falando aí sobre o vacúolo pulsátil ou o contrátil aí de alguns protozoários. Eu estou falando aqui, se não me engano, aqui de alguns protozoários aí, tá bom, pessoal? Então vamos lá, a planária, no caso aqui, o CO2 e a amônia são excretados por difusão também, ou seja, na planária, que é um platelminto, né? Então, ou seja, eu vou ter aí essa excreção dela aí. Então, ou seja, no caso, essa parte aí dessa amônia aí vai ser excretada através de células flamas, né? No caso aí são células flageladas que ajudam a criar aí uma difusão, um fluxo, né, desses excretas para fora do indivíduo. Então, ou seja, ele vai ter aí o início do processo de excreção aí as células flama, tá bom? É muito importante ter esse processo. Já nos asqueumintos, eu vou ter o que? Eu vou ter o tubo H, tá? Esse tubo em H, que é a imagem que dá para a gente observar bem nele aqui, né? Eles também aí ajudam no processo, né? São linhas laterais que vão captar esses metabólicos aí, tá bom? E aí, através de osmose desses catabólicos, vão liberar através desse poro excretor. Então, eu já tenho, depois dos platelmintos com a célula flama, nos nematelmintos ou asqueumintos, eu já tenho túbulos em H, beleza?
Nos crustáceos eu vou ter glândulas verdes, né, que vai ser na parte ventral da cabeça. O pessoal fala, o camarão tem cocôzinho na cabeça. Tem, mas não é um cocô em si, são excretas, né, de matéria orgânica, não é o cocôzinho igual a gente pensa de outros animais, não é dessa forma, né? Então, ali ele vai excretar. Então essas glândulas verdes eu tenho aqui o poro excretor, a bexiga, o túbulo branco, o labirinto aqui e o saco terminal, que é a parte aqui das glândulas verdes, tá? Então, ou seja, eu vou fazer esse processo aí, tá? Que vai captar esses metabólicos aí do sangue, vai limpar esses metabólicos, liberando aí esse processo de excreção. Nos anelídeos, tá bom? Os anelídeos aí eu vou ter, falando a minhoca, sanguessuga e a poliqueta, eu vou ter essa remoção desse material aí através aí de nefrídeos. Então aqui já inicia o processo bem mais complexo, né? Os nefrídeos, depois tem os metanefrídeos, né? Ou seja, os néfrons dos rins, os mamíferos também. Ou seja, eu vou ter um processo de desenvolvimento até chegar no rim, né? A escala evolutiva em si. Então aqui dá origem a esses nefrídeos, né? Onde o excreta vai ser água e amônia. Então nos moluscos também eu vou encontrar esses nefrídeos, pessoal. Então eu vou estar aqui tanto nos anelídeos também quanto nos moluscos em si. Já nos insetos eu encontro aqui um tipo de excreção conhecida como túbulos de Malpighi, né? Então o dióxido de carbono, que vai eliminado ali naquele processo ali desses tubos desse material, eu vou ter aí esse excreto. Então ele vai retirar do sangue da excreção, né, e vai mandar isso aí tudo para o tubo digestório. A gente pode observar ele aqui, os tubos de Malpighi, eles estão conectados aqui com esse tubo digestório do animal, fazendo o processo de excreção, né, eliminando aí junto com as fezes todo o processo. O que eles vão excretar aí no caso os insetos? Eles vão excretar ácido úrico, tá bom? Ó, crustáceos são todos artrópodes, os crustáceos, glândulas verdes, os insetos, túbulos de Malpighi, beleza, pessoal? E o tipo de excreta aqui vai ser o ácido úrico. Os aracnídeos, né, ele vai ter, além desses tubos de Malpighi, eles vão ter também as glândulas coxais excretores, né? Então, ou seja, vai ficar ali o soalho do cefalotórax dela. Então, também ajuda no processo de excreção. Crustáceos, glândulas verdes, insetos, tubo de Malpighi e aracnídeos, glândulas coxais excretoras. Ó, diferenciação, hein, pessoal? Nossa, dá uma questão para a prova bacana, hein? Eu acho que eu vou colocar até uma dessa na prova, sei lá, vamos ver. A amônia, né, ela vai ser muito tóxica. Então, ou seja, a amônia é muito tóxica, a ureia é menos tóxica e o ácido úrico não é tóxico, ele é atóxico. Então, ou seja, nisso daí eu tenho que adaptações. Alguns organismos se adaptaram ao ambiente, né, em função dessa toxicidade desse material excretor dele. Por exemplo, a amônia eu preciso de muita água para excretar ela, porque ela é muito tóxica. A ureia eu já preciso de uma quantidade de água ali da urina, então, ou seja, eu tenho que ter uma quantidade de água ali razoável em si. Já, né, os que excretam ali o ácido úrico, no caso, ele não vai ter esse problema ali, tá bom, pessoal? Nessa tabela aqui dá pra gente observar bem. Os amoniotéllicos, a maioria dos invertebrados aquáticos, peixes ósseos também são amoniotélicos, e os protocordados, eles são solúveis, né, em muito tóxico, então eu preciso de mais água para dissolver ele. Os uriotélicos, peixes condrícticos, cartilaginosos, tubarão, raia e quimera, né, os anfíbios e os mamíferos, eles são uriotélicos, então, ou seja, a gente vai estar eliminando aqui, ó, né, no caso a ureia, beleza? Então ele precisa de uma quantidade leve de água ali. E os uricotélicos, insetos, répteis e aves, eles não é tóxico, ou seja, você pode ver que a lagartixinha quando faz cocô lá, a gente vê aquela parte branquinha do cocô juntamente com aquela parte pretinha, porque ela não faz xixi e cocô, ela faz os dois juntos, né? O excreta dela ali, no caso, aquela parte, o ácido úrico dele, não é tóxico, né, pessoal? Então nessa tabela aqui a gente vê essa diferenciação total. Nós temos exercícios e agora eu vou tentar responder com vocês aí na sala, beleza? Valeu e até mais!